Oi, pessoal. Eu sou o Héctor Paiola e a gente está aqui direto do Conar 2025 para bater um papo super legal com a Michelle da UEL Hub e o Felipe da LG Lugar de Gente. Eu sou hoje Head de Produto, Design e Novos Negócios no iFood Benefícios e a gente já vem construindo um produto cada vez mais inovador, que gera economia para o colaborador e para o RH, além de, obviamente, facilitar todo o trabalho operacional que o RH tem no dia a dia. E eu vou apresentar aqui os nossos dois convidados que vão bater um papo conosco e depois a gente vai entrar aqui nesse assunto super legal que envolve falar de dados relacionados ao RH. Oi, Michelle, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Michelle, eu faço parte do time de People, do UEL Hub. Tenho uma trajetória aí, de Talent Acquisition, estou há 5 anos como Business Partner, como BP de RH. E muito contente aqui com o papo de hoje. Espero que vocês curtam bastante. Bom dia, boa tarde, Felipe. Boa tarde, prazer estar aqui. Héctor e Michelle, obrigado ao iFood Benefícios. Bom, eu sou o Felipe, hoje sou o CEO da LG, né, desde 2021. Estou na companhia já desde 2016. Na verdade, eu sou fundador de uma empresa que foi adquirida pela LG e acabei seguindo uma trajetória lá como vice-presidente e como CEO da LG, que não é a LG Electronics, é a LG Lugar de Gente, diga-se de passagem. Nós somos a maior HR Tech do Brasil, nós temos aproximadamente 2,5 milhões de usuários, mais de 2 mil clientes, que a gente chama de clientes enterprise, grandes clientes. E para vocês terem uma dimensão, a gente processa aproximadamente 10 bilhões de reais por mês em folha de pagamento. Então, não é só folha de pagamento, o ecossistema é amplo, inclusive o tema benefícios, e a gente tem uma série de oportunidades aqui para explorar esse tema, e o tema de dados vai ser um prazer aqui discutir com vocês. Boa, muito bom, sejam muito bem-vindos. Tenho certeza que o papo vai ser muito gostoso aqui. Pessoal, o assunto de hoje é discutir em cima de uma máxima bem antiga que diz que o RH é só custo. Quando, na verdade, a gente olha o quão importante é os dados para as tomadas de decisões inteligentes que realmente geram resultado positivo dentro das empresas e, consequentemente, na vida dos colaboradores. A discussão de hoje envolve muito a gente se aprofundar nesses dados e trazer casos reais para a gente realmente exemplificar e avançar em cima disso. Então vamos lá. Hoje, vou fazer a primeira pergunta aqui para o Felipe. Felipe, como CEO da LG, qual foi o momento em que você percebeu que os dados do RH realmente podiam mudar as tomadas estratégicas das empresas? Ótima pergunta. Eu vou responder, na verdade, sentado na cadeira do diretor de RH, porque a minha diretora de RH está pela 2ª vez de licença maternidade e eu fiz questão de ocupar essa posição, dado que o tema mais importante das organizações são as pessoas. E aí, Héctor, tem um tema interessante, todas as empresas sempre investiram muito em ter informações dos seus clientes. Todas as empresas têm um CRM hiper avançado e conhecem o comportamento do cliente, conhecem tudo. Só que do seu colaborador não conhece. Tem dificuldade de ter as informações disponíveis em tempo real, dificuldade de ter os vários subsistemas, e o RH deixou de ser folha de pagamento. Só na LG a gente tem 25 módulos dentro do RH. A gente fala do Oi ao até logo, do onboarding ao offboarding. Então imagina a infinidade de dados que você não tem sobre o colaborador. E te respondendo exatamente quando foi a primeira, vamos dizer, dor que me levou a falar que agora eu preciso de dados, eu recebi uma planilha com uma série de movimentações a serem feitas na companhia. E eu falei, cara, mas qual é o critério? Essas pessoas foram movimentadas há quanto tempo? A remuneração delas está de acordo com a do mercado ou está abaixo? Como é que é a dinâmica daquela equipe? Como é que são as metas individuais e da equipe? Eu comecei a fazer uma série de perguntas que as informações não estavam para eu tomar uma melhor decisão, se aquelas pessoas deveriam ser ou não movimentadas. E eu, particularmente, sou muito preocupado em aumentar a densidade de talentos. E para aumentar a densidade de talentos, você tem que ter a capacidade de reconhecer as pessoas. E você não reconhece sem indicadores de tudo, né? De performance, de engajamento, absenteísmo, tem uma série de outros indicadores. Então, obviamente, como uma empresa de tecnologia, o nosso desafio é instrumentalizar as empresas a entregar essas ferramentas. E eu tenho uma crença de que isso não deve ser através do RH. O RH é um provedor de informação, e sim o RH é um provedor de ferramentas para o líder tomar decisões sobre a sua equipe.
Aquele é o seu espaço, porque a ferramenta te ajuda, é uma ferramenta de apoio à decisão, né? Mesmo em tempos de AI, na minha visão. Muito bom. E, Michele, na sua experiência, como que a gente pode traduzir os dados sobre as pessoas em informações claras que a liderança, no momento de tomada de decisão, realmente consigam tomar a decisão? Também uma boa pergunta, uma pergunta muito desafiadora. Eu acredito que o dado, por si só, isolado, ele acaba não tendo muito valor, né? Tudo é uma questão de como a gente consegue colocá-lo, introduzi-lo num contexto. Então, eu trouxe até um dado aqui para dar como exemplo, né? O nosso ROI do Bem-Estar, que foi lançado agora em 2025, em que a gente escuta mais de 1.500 CEOs no mundo todo, ela aponta que 67% dos CEOs, eles enxergam de forma muito objetiva que o investimento de bem-estar ele está 100% conectado com a queda de absenteísmo. O que isso quer dizer? Gente, absenteísmo basicamente nos ajuda um absenteísmo baixo, na verdade, né? Ele nos ajuda a garantir produtividade, ele diminui o custo com folha de pagamento, ele diminui o custo ali com a assistência médica. Então, de uma forma muito objetiva, dá para dizer que o fator isolado ele não tem tanta relevância, mas quando você coloca num contexto ali financeiro, que é a linguagem, né, de uma liderança, de um tomador de decisão, ali ele acaba tendo muito mais efeito e impacto. Boa. E quando a gente, Felipe, aqui no caso, quando você se depara com muitas empresas, você diz que muitas delas já têm os dados em mãos, né? Mas elas realmente não sabem, talvez não, todas não saibam como utilizá-los. Por onde que você começa a transformar esses números em uma estratégia real que pode ser aplicada? Esse é um tema interessante, porque o brasileiro é muito relacional. Então, muitas vezes os dados estão disponíveis, mas aquele gestor prefere tomar a decisão pelo relacionamento ou por outros fatores que não são tão pragmáticos e quantitativos. Eu acho, na verdade, você nunca deveria deixar de usar os dados, se eles estão disponíveis, para tomar uma melhor decisão. E você pode discordar daquilo e tomar um outro caminho, isso não é nenhum problema. Tanto que eu repito, não acho que AI vai salvar o mundo, vai dizer, não, esses são os caras que eu tenho que promover, esse eu vou desligar, esse... Não acho que é por aí. Mas acho que tem muita oportunidade de novo, de instrumentalizar o líder. E qual é o ponto que é interessante, Héctor, sobre isso? A tecnologia está disponível. Qualquer empresa, pequena, média ou grande, pode ter as informações à disposição. Só que, em geral, essas ferramentas de People Analytics, que se fala há mais de, 7 anos, 10 anos, são difíceis de usar. Elas são estanques. Esse indicador com esse indicador, e aquilo acaba não atendendo à realidade do gestor. Com o GNNI, a gente vai ter uma dinâmica diferente, porque eu não tenho um conjunto de dashboards montados. Eu vou fazer uma pergunta, cara, o que está acontecendo com o engajamento do meu time? Por que eu perdi uma pessoa? Tanana? E com base nos dados, aquilo vai te trazer uma análise sob medida para a sua pergunta e para a sua realidade, sem inventar correlações, que é um desafio, né? Então, eu acho que a gente vai estar vivendo uma nova era, de fato, de uso de dados nas companhias e, apesar de eu ter começado falando do brasileiro e relacional, mesmo no mercado americano, o uso de analytics é baixo nas companhias, né? O iFood é uma empresa diferente, né? Uma empresa que está acima, no primeiro quartil, na utilização de dados, AI, etc. Né? Possivelmente o Wellhub também. Então, mas o padrão não é esse. Nossa, ouvindo isso, lembra muito um problema real que a gente viveu recentemente lá no iFood Benefícios, que era, a gente constantemente ouvia feedbacks dos clientes dizendo que, poxa vida, eu quero ter visibilidade, que são os dados, sobre qual o impacto, como está sendo utilizado, como que realmente isso está acontecendo no dia a dia das pessoas. Quando a gente foi estudar as empresas e como elas realmente utilizavam, a gente confirmou de que realmente o problema não é o acesso à ferramenta. A ferramenta tem de excesso, na verdade. Mas o como que é extraída a informação. E foi quando a gente trouxe uma novidade para o mercado, que foi o painel de dados. Que, na verdade, ao invés de oferecer um monte de dashboard, a gente cria um infográfico que extrai a informação mais relevante. Que já é... Já mastigado. Que já é... Assim, a informação está aqui, tome a ação. E é muito o que você comentou, Felipe, de... Como está a minha empresa perante o mercado? E perante o setor? Eu estou abaixo, estou acima do meu benefício? E o impacto no meu colaborador, está sendo eficiente ou não? Então, acho que casa muito com esses exemplos que vocês trouxeram, porque realmente essa inovação que a gente trouxe, ela reflete muito esse estudo de caso, assim,
Muito legal. E só um comentário, isso vale tanto para o colaborador de ter acesso às informações da forma que ele precisa, mais personalizada, e com as ferramentas que a gente tem isso é possível, e para a empresa, como você usou o exemplo, por exemplo, né, no dashboard do iFood Benefício, enxergar quanto tempo dura o vale na média da minha população. Exatamente. E poder fazer uma ação efetiva para que o pote de benefícios seja melhor percebido pelo colaborador. Né? Porque não é um dinheiro pequeno que as empresas colocam em benefícios como um todo, mas não é, nem sempre a maioria das vezes não é percebido pelo colaborador, seja porque falta comunicação, visibilidade ou algo do tipo. Exatamente, e acho que esse é um desafio que nós vivenciamos ali como pilar estratégico mesmo, de que em um cenário em que o saldo de benefício não dura o mês todo, qual que é o nosso desafio de conseguir realmente fazer com que esse dinheiro dure mais tempo e gere mais impacto para o colaborador e que ele realmente continue se alimentando de maneira saudável, mas com a conclusão de que também o apoio do nosso produto dure mais tempo, porque a gente sabe que o saldo acaba, mas as pessoas continuam se alimentando e elas continuam se alimentando, né, com outras formas de pagamento. Então, a gente tem impacto real nesse jogo. Sim. Eu queria fazer um comentário que você citou uma palavra que, para mim, ela é muito chave em muitas discussões de RH recentemente, que é comunicação. Não adianta você ter um produto maravilhoso, um benefício maravilhoso, não saber comunicar. E é muito da responsabilidade dessa parceria, né? Das empresas de benefício com os RHs para garantir que a comunicação ela é efetiva, que a gente está endereçando corretamente, identificando e ouvindo também o nosso colaborador para ter essa troca, essa triangulação de uma forma muito fluida. Porque, de novo, não adianta a gente ter o melhor benefício e não saber engajar as pessoas nele, né? Michele, quando a gente fala de indicadores, tem alguma dica que você pode dar para nós no sentido de quais indicadores você considera indispensáveis para montar uma estratégia do RH? Eu diria que dá para a gente dividir talvez em 4 principais pilares de indicadores de RH que eu particularmente valorizo bastante e na nossa organização também a gente valoriza, que é retenção. Então, garantir como é que está ali as nossas pessoas, a nossa retenção, se ela está controlada ou não. Muitas pessoas encaram isso como o turnover, né, o famoso turnover. Engajamento é muito importante, então temos pesquisas de clima periódicas que nos dão indicadores de como estamos. Eu colocaria também produtividade, que é algo muito relevante. E, por último, não menos importante, e acho que vale aqui eu valorizar bastante, que é o fator saúde, indicador de saúde, ele é fundamental. Então, quando a gente consegue ali, voltando um pouco na resposta que eu dei anteriormente sobre contexto, é fundamental que a gente consiga juntar esses pilares no momento de defender um argumento sobre por que trazer esse benefício ou aumentar esse benefício, talvez, num famoso upsell, né? Como é que a gente consegue melhorar ainda a penetração daquele benefício na organização. Então, acho que tudo se conecta bastante, mas eu definiria talvez nesses 4 principais pilares. E num cenário que a gente sabe que ainda é comum encontrar algumas empresas que têm certas barreiras em mudar a maneira de atuação, mudar até mesmo a cultura de como o RH impacta ali o todo da empresa. Que dicas que você tem para quebrar essas resistências e, obviamente, colocar em prática indicadores como esse que vão gerar efeito no final? Eu diria que é muito importante que o RH ele consiga traduzir aquilo que ele quer dizer para a linguagem da liderança, que ele entenda de fato com quem que ele está falando, o que é importante para aquele CEO, para aquele board. Porque quando a gente fala de uma forma muito objetiva, por exemplo, de absenteísmo, a gente não está falando de um dado puro, a gente está dizendo que aquilo tem impactos de fato financeiro. Então, uma vez que você consegue fazer essas conexões, você traduz para a linguagem do líder, para o tomador de decisão, aquilo que de fato você está querendo endereçar. Então, eu diria que para o RH é muito importante conhecer o seu negócio, conhecer a sua liderança e conhecer as suas pessoas. Essa triangulação ela é fundamental. Então, escutar muito e endereçar muito bem a parte de comunicação também. Boa. Felipe, quando você olha para o futuro e você entende que os dados fazem parte do presente e vão continuar fazendo parte do futuro, onde você enxerga que esses dados podem levar o RH? E que tendências de negócios que você está enxergando relacionadas a dados? Ótimos pontos, porque nós estamos vivendo um momento que as experiências estão sendo transformadas, né? Por exemplo, usando o exemplo da LG, é um provedor de tecnologia para RH. Eu não espero que ninguém acesse mais um portal ou um mobile, mas que por áudio eu fale, registrar minhas férias de janeiro, 10 de janeiro, tananana. Pergunte quais médicos tem aqui próximo a mim, ou quais restaurantes tem próximo a mim que o meu iFood Benefícios aceita, ou qual academia, o que for. Tudo de forma automatizada. Isso significa
que os dados vão estar cada vez mais disponíveis e você tem que ser inteligente em saber usar. Como eu falei, no RH especificamente, a gente toma um cuidado muito grande com isso. Não adianta você plugar uma plataforma, um LLM, um GPT nos seus dados, porque ali vão sair correlações que não são adequadas, foram criadas para aquele contexto. Você tem que ter um produto que seja treinado para não inventar correlações e que entenda as possíveis correlações dos indicadores de pessoas. E, na minha leitura, a grande oportunidade está no uso individual do colaborador, em usar as ferramentas, como eu dei o exemplo. Cara, o que eu preciso fazer para atingir essa posição na companhia? Cara, olha só, olhando para as suas competências aqui, está faltando isso, isso, isso. Eu tenho essa trilha para você se desenvolver, tem aquele curso lá fora e, cara, recomendo você fazer um job rotation na área tal, tal e tal. Imagina isso, né? Para onde eu quero ir, ter uma inteligência que sabe, cara, quem foi para lá teve esse comportamento. Quando eu vou abrir uma vaga, que eu não olho um perfil definido, eu olho, cara, quem funciona naquela região para aquela função? Pô, historicamente são essas pessoas com esse perfil. Vamos buscar aquele perfil, né? Qual é o perfil da minha liderança? Tem tanta coisa que a gente não usa, de novo, coisas que são conceitos usados muito no conceito de cliente, de comportamento de cliente, que a gente tem que traduzir para comportamentos de colaboradores, né? O ICP do cliente, né? Do colaborador. E dá para ser fluido, né? Não precisa ser uma matemática exata ali, objetiva, em que a gente coloca pessoas em caixinha, mas que tenhamos essa flexibilidade, mas também algum tipo de guia para garantir que a gente está tomando a melhor decisão o tempo todo, né? Boa. Pessoal, acho que com esse bate-papo rápido aqui que a gente teve, a gente conseguiu ver como que um bom posicionamento do RH, utilizando as informações que estão disponíveis com ele, podem mudar a percepção que o RH tem dentro da empresa, mas também o impacto que o negócio pode ter a partir de boas decisões como essa. Se fosse para deixar uma primeira dica, que é a última aqui do nosso bate-papo, acho que vale a pena sempre tentar começar escolhendo um único indicador de sucesso e partir em cima dele como a meta geral ali para todo mundo alcançar, porque normalmente depois que uma primeira meta é alcançada, digamos que além do óbvio resultado que é sempre celebrado, a gente também consegue passar uma mensagem de que, trabalhando desse jeito, a gente consegue alcançar outras metas que às vezes lá no começo pareciam impossíveis. Eu queria aqui agradecer a presença da Michele, a presença do Felipe. Acho que é muito possível a gente aprofundar muito nesse tema de dados. É muito possível a gente conseguir também avançar de maneira que a gente fortaleça a relevância, não na nossa empresa, mas também em todo o restante do mercado. E para fazer isso, aqui pelo menos no iFood Benefícios, a gente tem constantemente utilizado o portal do Acrescenta para divulgar conteúdos nossos, dos parceiros, compartilhar conhecimentos, convidando pessoas do mercado para contribuir com o conhecimento de maneira geral. Então fica aqui o convite para quem ainda não conhece, visitar ali o nosso portal do Acrescenta. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.